Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Então, gente, assim, ó, é, vamos combinar de vocês podem, ao longo da nossa conversa, abrir o áudio de vocês também, ou pode ir colocando ali mensagenzinhas no chat que eu vou olhando e vou respondendo à medida que eu vou enxergando, tá? Então, assim, ó, ontem, hoje é quinta, ontem já foi liberado para vocês mais uma atividade lá no Positivo, né? Eu espero que essa semana o vídeo tenha entrado direitinho para vocês. Eu sei que a Dani, o Giovanni já tinham me mandado mensagem que não tinham conseguido assistir o vídeo direito da semana passada. Eu recebi no domingo as mensagens, acabei tentando um outro jeito, pedi ajuda dos professores, né, os outros professores de geografia, enfim, e tentei fazer uma nova postagem de uma atividade, só que não tinha nenhuma atividade mesmo para vocês fazerem, era só do vídeo. E quem foi conversando comigo no privado, eu fui liberando. Teve alunos que, inclusive, falaram comigo ontem, ou seja, já tinha passado aquela atividade e eu liberei. Então, vocês podem mandar uma mensagenzinha quem não conseguiu ver ainda o vídeo da semana passada, por algum problema, pode mandar uma mensagenzinha ali que eu encaminho o vídeo de novo para vocês. E aí também, né, se der algum problema com esse vídeo, vocês vão me avisando que é tudo novo, né? Para mim, para vocês, para todo mundo é novo, não tenho muita prática, então problemas acabam acontecendo, né? Mas tu conseguiu, Dani, assistir o vídeo depois do link ou não deu certo? Sim, depois que eu assisti, deu certo. Ah, é? Tá, então tá ótimo. E aí, da semana passada, vocês tiveram muita dificuldade nas atividades? Ou não, a gente já tinha começado a conversar um pouquinho sobre vanguarda, não no conteúdo específico, né? Mas a gente tinha dado uma olhadinha já, conversado por cima na sala de aula, né? Não tinha se aprofundado. Mas o que vocês acharam? Acharam tranquilo até então? Deu para acompanhar? Podem ir colocando ali no chat, gente. Não me deixe falando sozinha. É tão estranho assim a gente nessa plataforma assim diferente. Parece que a gente fica meio sozinho aqui, meio perdido, falando com ninguém. Todo mundo conseguiu, então, compreender ali. Tranquilo, né, Giovanni? É uma quebra, né? É uma quebra de protocolo ali da arte como a gente conhece, né? A ideia é justamente essa, fazer um confronto. Eles estavam cansados, né? Os artistas, o mundo todo, né? De uma forma bem engessada do que vinha acontecendo. E aí eles buscaram alternativas para conseguir se expressar de uma forma mais livre, né? Começou lá com os impressionistas e aí seguiu adiante com todas, abriu, né, as portas para todos os outros movimentos, né? Então teve expressionismo, aquele, né, isso que eu coloquei na semana passada para vocês, que era trazer todas as emoções boas ou ruins. A gente estava no momento de pré-guerra mundial ali, né? Então e alguns já no pós-guerra, né, alguns dos movimentos. Então, era um período bem conturbado e os artistas colocavam aquelas ideias ali, né? Traziam à tona, e cada vez foi se abrindo mais. A gente teve esse movimento, a gente vai estudar ele mais para frente, mas já puxando aqui para vocês hoje. A gente teve reflexo no Brasil, a semana de 1922 foi uma consequência de tudo isso que estava acontecendo. Então, os artistas, né, Anitta Malfatti, por exemplo, moravam, né, em Paris, moravam na Europa, e aí elas trouxeram para o Brasil esse reflexo. Aqui no Brasil também as coisas aconteciam, tudo que acontecia, os movimentos, as ideias que aconteciam na Europa, elas acabavam vindo para o Brasil com um lapso temporal um pouco diferente, né? Mas ainda, né, elas vinham. Então, a nossa semana de 22 foi mais ou menos isso. Depois
Teve um debate que tudo isso nós vamos estudar aí ao longo do ano, né? Acho que agora já no segundo bimestre já entra realmente isso, que a gente ainda está no conteúdo de primeiro bimestre. Estou tentando dar uma acelerada, acho que tem ainda bastante atividades para vocês, a gente ainda está finalizando para não ficar, porque esse conteúdo é muito importante. Eu falei para vocês na primeira aula que vocês vão ver agora. Depois, no ensino médio, vocês vão voltar no terceiro ano do ensino médio ver esse conteúdo, e é um conteúdo que, para quem vai fazer Enem, que eu acho que vai ser todo mundo aqui, é um conteúdo que cai bastante, né? Então, voltando. Então, foi isso, gente. Então, tudo que acontecia lá depois acabou refletindo. A semana de 22, então, teve isso, e depois, mais para frente, começou a se discutir até onde, né? Até onde que essa interferência da Europa era interessante para a cultura brasileira. E aí começaram a vir outros movimentos que questionavam isso para tentar justamente se afastar. Mas o que é importante a gente ter em mente é justamente isso, né? A gente está estudando a gente está estudando um movimento europeu, vanguardas europeias, mas que tem todo o reflexo no Brasil, não só as vanguardas, né? Anteriormente a isso também. Período barroco, 1600, a gente tem as construções de igrejas barrocas, né? Com a arquitetura toda voltada para um período barroco. Então, é importante a gente frisar nisso. E para essa semana, deixa eu até abrir aqui a apostila. A gente está fazendo, nós estamos fazendo a atividade da página 27, né? Na página 27, eu tinha pedido já para vocês lerem todos os períodos, né? Todas as atividades ali, a parte que fala sobre as vanguardas, para vocês justamente conseguirem se identificar ali com o que estava acontecendo, e agora a gente vai trabalhando cada movimento ali, um por um, né? Então, ali na página 27, que é o nosso exercício, é um exercício mais prático, mas ela tem uma imagem que ela é bem com essas características aí que eu falei para vocês, bem diferente do que é o padrão geral acadêmico, né? E aí a ideia que eu falei para vocês no videozinho, quem já assistiu, não sei se todo mundo já assistiu, mas no videozinho eu falei, prestem bastante atenção, percam tempo olhando essa imagem, né? Porque a primeira coisa, para mim, pelo menos, nem todo mundo acontece a mesma coisa. Quando eu observo essa imagem, eu vejo a mulher na sacada. E aí a gente prende o nosso olhar naquilo dali, né? E aí, quando a gente prende o olhar naquilo, acaba a gente não conseguindo perceber ali o que está acontecendo, né? A gente acostuma o nosso olhar para aquilo ali. E aí, então, quando a gente tenta fazer isso, de realmente ir atrás e buscar o que está acontecendo, a gente começa a ver que ali ela está no corrimão, mas lá embaixo tem uma praça acontecendo, tem prédios ali ao redor também acontecendo, né? Também acontecendo cenas nas sacadas dos outros, né? E aí ele começa a fazer as perguntinhas, né? Ó, que elementos indicam a presença de eventos que ocorrem ao mesmo tempo nessa pintura? Ou seja, tudo que está acontecendo ali na sacada daquela mulher? O que indica que está acontecendo, que tem outras coisas acontecendo? Ou é só ela que está ali se movimentando? Ela é o ponto central que tem, né? Depois, a pergunta B. A pintura deseja retratar a mulher na varanda ou a atmosfera? Aí sim, depois que vocês conseguirem identificar o que está acontecendo ao redor dela, o que, qual é o ponto mais relevante? Continua sendo a mulher na sacada, ou vocês conseguem perceber a atmosfera, é o ambiente que ela está ali dentro, né? Então, é o mais importante ela ou não, né? É isso que ele quer saber. Ou ela passou a ter um papel secundário ali, né? Deixa eu ver a outra pergunta.
É possível reconhecer uma perspectiva tradicional nessa pintura? O que é perspectiva? A gente já conversou horrores sobre isso. No sexto ano, vocês fizeram já exercício de perspectiva. A gente pode falar de perspectiva como um ponto de vista, né? Dentro da arte, a gente sabe que tem as técnicas de perspectiva linear, perspectiva tonal, que elas tentam resolver aquele problema, né? Que eu sempre falo para vocês da tridimensionalidade. Eu falei no vídeo dessa semana, se eu não me engano, inclusive. Então é isso. Perspectiva a gente pode incorporar, porque é isso, é realmente uma forma de visão, mas quando a gente está falando num campo de desenho, a gente está falando das formas que foram dispostas naquele desenho para a gente conseguir interpretar. Então ele pergunta, é uma perspectiva tradicional? Falando de vanguarda, é muito difícil a gente falar de uma perspectiva tradicional. Se a gente estivesse falando de Renascimento, obviamente seria, porque Renascimento, obrigatoriamente, as obras elas entravam dentro desse padrão de perspectiva, era onde se desenvolviam as técnicas, né? Tanto na arquitetura quanto dentro da arte tradicional, que a arquitetura entra dentro, é um braço da arte, né? Então, a gente estaria falando de perspectiva. Aqui não necessariamente, não estou dizendo que não exista uma obra de vanguarda que não utilize perspectiva. Pode ser que exista, mas a ideia é justamente quebrar o padrão. Então, se quebra o padrão, não é necessário, né? O cubismo que a gente conversou semana passada, uma das relações principais é justamente isso, não utilizar a perspectiva, seja ela de planos, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, né? O plano intermediário, enfim, e de cores, né? Então, eu vou fazer um rosto e vou pintar o rosto todo com um laranja, um tom só de laranja, sem usar vários tons. Então, a perspectiva tonal, ela é irrelevante no cubismo, né? E no fauvismo, que é um outro movimento, também é a mesma coisa. Eles exploravam cores bem luminosas, sem muito matize, né? Que é justamente essa tonalidade. Então, a gente está falando daqui, é mais fácil, vai automaticamente levando a essa ideia. Então, pode parecer uma pergunta simples, mas tem toda uma reflexão em cima disso. Então, é interessante quando vocês forem responder essas perguntinhas, já pensarem um pouco sobre isso para poder responder, né? Deixa eu ver a outra. E aí, por fim, ele pede para vocês fazerem, fazerem uma atividade, né, um desenho que seja com essa temática, a mesma forma. Tentar fazer onde está o óleo ali, né? Mais ou menos, para trabalhar essa movimentação, né? Esse segundo olhar. Gente, eu gostaria que vocês fossem colocando as perguntas, as dúvidas. Essa nossa aula é para tirar dúvida. Eu fiz um resumão geral aí da nossa atividade dessa semana, mas nada impede também de vocês perguntarem na semana passada, né? Eu não terminei de corrigir tudo, ainda teve gente que me entregou ontem. Ontem eu estava trabalhando em outra escola, também na mesma forma, online, né? E aí não vai demorar ainda alguns dias até eu conseguir responder todo mundo, visualizar todo mundo, corrigir, colocar a nota, vai demorar ainda uns diazinhos, né? Então vale, tá valendo também da semana passada, até porque nosso encontro acabou passando a semana de atividades, né? Então, pode abrir o áudio, gente, pode colocar a pergunta ali, que esse nosso encontro, esse é o objetivo, tirar dúvidas, né? A aula foi disposta lá, a aula tradicional foi disposta lá. Qual foi o movimento que vocês gostaram mais? Vocês já começaram a fazer esse desenho? Já conseguiram assistir as aulas ali online?
Nosso próximo encontro vai ser segunda-feira. Pequena. Eu não sei quem é Pequena com esse codinome, eu não sei quem é. A Emily. Ah, sim, né, Emily? A Emily é rápida no desenho. Rápida e precisa, né? Tô curiosa para ver. No surrealismo pode mostrar sim. Deixa eu ver que tem uma imagem. Se vocês estiverem com a apostila aberta, vocês podem dar uma olhada na página 28. A página 28 ela fala especificamente do surrealismo. O surrealismo ele tem todo o ambiente, né? Inclusive a imagem que tem ali na página 28 é a persistência da memória. Ela é uma obra famosíssima, né? Uma das mais importantes de Salvador Dalí. E ela traz a temática bem surrealista, que eu já falo para vocês melhor, mas ela tem dentro do conceito do surrealismo, ela tem uma atmosfera, ela tem um fundo, né? Ela tem os planos determinados, mas a questão é fugir da lógica, né? O surrealismo, a tendência era buscar no subconsciente as imagens, né? Então, existiam artistas que tentavam se manter acordados durante horas para quando chegasse naquele momento, sabe aquele momento que a gente está quase dormindo, mas ainda está ouvindo o que está acontecendo ao redor? Quando a gente chegasse nesse momento, eles capturassem justamente aquele pensamento que está, né, entre o mundo do sonho e o nosso mundo real. Então, era uma das técnicas utilizadas para conseguir alcançar isso aí. Então, o que, que acontecia? Eles iam lá nesse subconsciente e traziam. Então, ali, ó, a persistência da memória, ela é uma imagem que mostra relógios derretidos. Então, é algo bem fora do real. É surrealismo, né? Realmente, isso. Essa é a ideia. Mas tem sim atmosfera, tem sim, porque tem o ambiente externo, né? Diferente do que aconteceria com o abstracionismo. O abstracionismo não necessariamente vai ter uma. Pode ser que exista em alguma obra, mas não é tão comum, porque os abstracionistas eles usam as formas geométricas, eles usam uma livre expressão, mas sem algo figurativo. A gente, dentro do surrealismo, ainda tem um figurativo. A gente consegue perceber que é um relógio derretido, ou seja, fora do nosso mundo, mas ele ainda tem ali uma forma figurativa. A gente consegue perceber que é um relógio. Então dá para a gente brincar com essa atmosfera, só que de uma forma bem mais fantasiosa. Tá certo, Giovanni? Deixa eu ver outra pergunta. A Dani gostou do cubismo. Cubismo é o xodó, né? Cubismo tem pano para manga. Eu considero o principal movimento de todas as vanguardas, o cubismo, apesar de que o dadaísmo, lá no finalzinho, ele trouxe abertura para a nossa arte moderna e contemporânea. Até hoje, o conceito do dadaísmo é utilizado na nossa arte contemporânea. Mas dentro das vanguardas em específico, o cubismo foi o que mais se destacou, e foi justamente ele, junto com o fauvismo, que acabaram vindo para o Brasil dentro da perspectiva de vanguardas, né? E o Pablo Picasso, né? O Pablo Picasso é o gênio. Deixa eu ver, Ana Carolina. Eu já fiz o desenho, mas não ficou tão bom quanto o da Amy. Ah, para! Ficou assim. Tô doida para ver os desenhos de vocês. Semana passada eu não tinha ainda passado. Ah, não, para a turma de vocês eu passei, né? O desenho. As outras turmas que eu não consegui passar desenho, porque ainda não estava habituada com a plataforma, fiquei com medo de dar um erro. Quando eu fiz a atividade de vocês, daí a nossa diretora já tinha me explicado como é que fazia, que não tinha problema, aí eu consegui, mas aí eu fiquei com carência de desenhos. Qual desenho, professora Bárbara? Eu coloquei, é a atividade dessa semana. Eu coloquei lá na plataforma online. É a página 27 do pós-impressionismo.
O desenho da Ana também ficou bonito. Vou querer ver de todo mundo. É o pós-impressionismo. Ele, ele é a transição, né? Inclusive tem alguns artistas expressionistas, por exemplo, o Van Gogh. Van Gogh, ele fica entre o limbo ali do pós-impressionismo e o expressionismo. Então, as obras de Van Gogh, elas têm esse padrão de transição. Se vocês pesquisarem na internet, ainda vai ter alguns autores que colocam ele como impressionista. Justamente por isso, ele fica dentro desse limbo. O pós-impressionismo, ele não tem tanto ele já traz cores, né, mais escuras, aquelas pinceladas mais fortes, né, traz um quase expressionismo, né, uma temática bem dramática, mas ele ainda tem um pouco da leveza do impressionismo. Então, isso que é interessante, né, e traz esse brilho, né. Qual artista, Emily, que tu mais gostou ali do pós-impressionismo? Foi o Van Gogh mesmo? Te chamou a atenção? Aquela tela dele do Noite Estrelar. Noite Estrelar, eu já considero como um expressionismo. Tem as cores, tem as pinceladas, enfim, né? Eu já considero dentro de uma vanguarda expressionista. Mas tem gente que ainda inclui ele. Ah, viu? Van Gogh, claro, né? Ele é ótimo. Tu já viu os vídeos da exposição que a Fundação Van Gogh está fazendo com aquela que é com multimídias, com uh, luzes, né? Enfim, eles vão passando no telão as imagens. A gente conversou na sala de aula até antes de acontecer essa loucura toda, né? Dos vídeos do Van Gogh. Vale a pena agora que está em casa dar uma olhadinha. Tem o filme dele, que foi todo, né, feito em pinturas, né? Todas as imagens foram feitas em pinturas. Vale a pena todo mundo dar uma olhada nisso. Então, gente, o que eu estava falando antes era que a gente tem a nossa aula hoje, que já está na nova atividade, e a gente vai ter um encontro na segunda-feira, que também vai estar falando das atividades dessa semana, porque acabou que essa semana, excepcionalmente, a gente trocou o horário com o professor João, e ele assumiu as minhas aulas na segunda-feira, que era da outra atividade, né? E aí aconteceu isso, mas aí a partir de semana que vem já vai regularizar isso. Então a gente vai ter de novo mais um encontro, que é bacana. Quem ali não fez o desenho ainda, pode, tem aí o final de semana todo, né? Quinta, sexta-feira para fazer. E aí pode trazer aqui na nossa aula, nosso encontro, a imagem, pode abrir a câmera, mostrar para mim, tirar dúvida, ver se é assim, ou enfim, se tem que modificar alguma coisa, eu tento olhar aqui pelo chat de vocês e já posso passar um feedback. Mas para vocês saberem, segunda-feira de novo, nosso encontro é sobre o mesmo assunto, né? Quem tiver ainda alguma dúvida, alguma coisa, ainda pode trazer. Ó, quem tiver com a apostila aberta e quiser dar uma olhadinha já ali na página 29, a gente estava falando de surrealismo, ele traz duas imagens também do movimento, a primeira ainda do Salvador Dalí, e essa aqui, olha a atmosfera, ô, Giovanni, tu estava me perguntando se tu puder abrir a página 29 ali, ó. Olha a atmosfera. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui direto no Match. Vou tentar ver se eu faço isso. Bah, não vou me arriscar, não consigo fazer isso. Ativar. O. 'Ativar'. 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 'Ativar
Não consigo, tem que aprender ainda a fazer isso, de compartilhar a tela. Eu sei que dá para fazer, mas eu nunca fiz. Então, é. Mas tem ali na página 29 uma com uma atmosfera bem louca, parecida com aquela da 27, só que bem surrealista. Bem surrealista. Nossa, tem tanta atividade bacana para a gente fazer até o final aí dessa apostila. Acho que semana que vem a gente termina já, pelo menos, semana que vem ou na outra ainda, né? As atividades da apostila, mas é tanta atividade legal. Depois, quem puder dar uma olhadinha já na página 30, a gente vai tentar fazer, depois montar a. A gente vai fazer, depois tentar montar ali. Eu vou montar os de vocês. Mas tem bastante coisa interessante ainda desse assunto aqui, ó. E além dessas, com a atmosfera, ainda tem um outro artista que é o René Magritte, que ele faz, ele é surrealista, mas ele é um surrealista que usa bastante o figurativo, ele não foge tanto do real. O que ele faz é pegar obras que sejam de, aliás, imagens que sejam figurativas, que a gente consiga entender, e mudar o contexto. Então, por exemplo, tem uma obra que ele pintou um cachimbo, não um cachimbo normal, um cachimbo bem grande, e aí ele escreveu, colocou como se fosse a marca do cachimbo ali escrito, isso não é um cachimbo. E aí, inclusive, essa obra caiu no Enem já. E aí, o que ele queria saber? O que eles queriam saber? Então, porque aquilo ali não era um cachimbo, então o que ele estava trazendo com aquilo ali, né? Qual era o significado daquela frase? E aí, a fundamentação dele é justamente que não é um cachimbo, porque não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, ou uma fotografia, né? Pensando nas outras formas de arte, é uma pintura, uma fotografia de um cachimbo, mas não é o cachimbo em específico, né? Então, essa é a parte surrealista. A imagem em si não é surrealista, ela entra dentro de um padrão racional. Um cachimbo, todo mundo que olhar aquela imagem vai conseguir perceber que é um cachimbo. Agora, quando ele faz esse questionamento, quando ele coloca essa frase, isso que faz ser surreal, né? É quase uma brincadeira. Tem uma outra que ele coloca, ele trabalha um pouco de uma brincadeira de perspectiva. Tomar uma aguinha. Meu pequeno copo para as aulas. Ele coloca um homem numa praça de paletó, até aí tudo normal, tudo figurativo. Só que bem na frente do rosto desse homem, ele coloca uma maçã, como se a maçã estivesse voando. A maçã, o homem, a praça, são todos figurativos, todos a gente percebe, não tem essa deformação que nem acontece nas obras de Salvador Dalí, mas ele tira do contexto com alguma coisa. Nessa da maçã em específico é a maçã que está bem flutuando na frente do rosto dele, né? Então, essa é uma forma também de trazer uma atmosfera mais fora do padrão, né? Fora da caixa. Anotem ali para vocês já darem uma pesquisada com relação ao René Magritte. Ele é importantíssimo. E depois o materialzinho de apoio. Bom dia, Giovana. Oi! Opa! Bom dia! Bom dia! Deixa eu ver aqui. Só passei aqui, é a Lena. Ah, oi, Lena. Eu tô na moita porque eu acordei agora há pouco, daí tô com cara de sono, então só deixei fechada a minha câmera ali. Bom dia, gente!
Só passei aqui para dar um oi. Presenças ilustres na nossa aula online, obrigada. Imagina, só para dar um bom dia para vocês aí. Agora eu vou lá para a escola, ok? Beijo para todos. Beijo. Então, gente, que eu estava falando para vocês ali no material de apoio também, tem várias, ó, tem Picasso na página 26, aliás, na última página do material de apoio, na 4, que ela traz uma referência à página 26. Depois tem Braque, Jorge Braque junto com Picasso no cubismo. Essa é bem cubismo. Os dois fizeram parcerias. O Braque, ele trabalhava com quem gosta de cubismo, agora eu não me lembro quem falou ali. Acho que foi a Dani, né? Quem gosta de cubismo, foi a Dani. E ele fazia colagens para buscar o cubismo. Então tem toda a forma, né, do cubista, e ele ainda fazia colagens. Depois ainda o Pablo Picasso se afastou do movimento cubista, ele foi se aproximando de outros movimentos, ele não ficou, apesar dele ser o pai do cubismo, ele não ficou só no cubismo, ele foi adiante, né? E aí ele se aproxima de outros movimentos, e o Braque, que encabeça o cubismo e continua, né, da sequência ao movimento. Juan Gris também ali, ó, no anexo 2. Mais alguma dúvida, gente? Coloquem aqui. Você só conversa quando é a Lena que vem dar oi para vocês, né? O resto me deixa falando sozinha. Podem colocar aqui as dúvidas de vocês. Tudo, Giovanni, tudo. Eu falo, claro, eu falo com vocês mais sobre arte, mas toda a filosofia, sociologia, porque é assim, ó, é o que eu sempre falo para vocês. Tudo que acontece no nosso mundo atual, ele tem um reflexo de expressão dentro da arte, né? Então, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Esse isolamento social, esse problema, a gente vai ver o reflexo dentro da arte. Então, por exemplo, essas lives que estão fazendo hoje em dia, né? Enfim, isso vai ser retratado daqui a alguns anos de alguma forma. Vai ser, ó, no ano de 2020 aconteceu isso, e os artistas expressavam de tal forma, né? Ou pinturas, ou, enfim, performance, né? Enfim, todos os eixos de arte, eles vão se encaixando de uma forma. E dentro da filosofia, é a mesma coisa, filosofia, sociologia, história. Se a gente pegar, quando a gente fala de vanguardas aqui, e vocês forem estudar em história, vocês vão estudar os movimentos de vanguarda também, ou em português, por exemplo. Português é um caminho bem linear, né? Ele também tem os movimentos, o barroco, né? Realismo, dentro da literatura. Então, tudo que acontece no nosso mundo que a gente está vendo agora ou no passado, vocês vão ver o mesmo reflexo, vocês vão escutar as mesmas ideias dentro da filosofia, dentro da sociologia, da história, da literatura e na arte, né? Cada um vai focando por um lado, mas eles vão caminhando juntos, né? Porque não é uma coisa diferente da outra. É claro que existem alguns aspectos que são mais relevantes para uma área do que para outra, né? Tiveram um avanço maior para uma área do que para outra, né? Então, por exemplo, vocês vão estudar as guerras lá da Idade Média, isso aí, matéria para o ano que vem de vocês. Vocês vão estudar as guerras na Idade Média, estou falando em arte, né? Não sei, dentro do contexto de história. E aí vocês vão estudar
as ligações, as formações, né? E principalmente Idade Média, obviamente, Europa também, né? Até que não tinha Brasil ainda. Então, e aí dentro da arte a gente vai dar um outro enfoque. Estavam acontecendo a sociedade feudal, né, fechada, enfim, as guerrilhas bárbaras, né, para formar os países europeus como a gente conhece, mas e na arte, o que acontecia? A arte, a gente está falando de um período de arte romana, arte gótica, arte bizantina, uma arte bem religiosa, porque as pessoas estavam fechadas realmente em feudos, porque o cristianismo avançava de uma forma forte, né? Então é uma outra influência, mas uma coisa tem a ver com a outra. Se eles estavam fechados dentro de uma sociedade religiosa, a expressão deles era em cima do que eles viviam, né? Então tudo uma coisa caminha com a outra. Todas as vanguardas têm uma expressão filosófica forte e principalmente para o Brasil no final dos eixos de vanguarda, a sociologia explica direito, teve um patriotismo exacerbado em que eles rejeitavam qualquer, quando veio as influências europeias, eles rejeitavam, isso eu já falei para vocês hoje, eles rejeitavam qualquer influência europeia. Então, isso fazia com que a arte fosse exposta houvesse um preconceito com que não era 100% brasileiro. Deixa eu ver aqui. Ô, Keila, assim, ó, não tem como eu voltar tudo que a gente conversou, né? Porque já são quase 40 minutos de conversa. Mas assim, ó, essa é uma aula hoje que, na verdade, não é uma aula online, né? Ela serve para tirar dúvida. A ideia é que vocês assistam os vídeos, vejam as atividades, tentem fazer as atividades, e aí vocês tragam, anotem no caderno de vocês qualquer dúvida e tragam as dúvidas. Não é uma aula corriqueira que a gente fica na sala de aula 45 minutos conversando. Então, se tu tiveres alguma dúvida, claro que eu estou trazendo outras referências para vocês na nossa conversa, no nosso encontro. Mas se tu tiver alguma dúvida, tu anota e traz. Eu falei para a turma já que segunda-feira nós vamos ter um outro encontro, ainda dentro das questões que são para vocês entregarem na quarta, que a gente teve uma modificação de horário meu e do João, hoje era para vocês estarem tendo aula do João, tiveram segunda-feira, então tu pode trazer na segunda-feira, inclusive, eu disse, né, então já que tu não estavas aqui, que vocês estiverem fazendo ainda atividade, não sei se já terminou a atividade do desenho, né, pode trazer o desenho, abre a câmera aqui, ó, professora, meu desenho ficou assim, eu já posso dar uma olhada e ajudar, de repente tiver qualquer problema ali, né, ou das questões. Acredito que essa semana tá bem tranquilo, tá mais tranquilo do que semana passada, né? Semana passada acho que ficou mais complicado, teve vários problemas tecnológicos, né? Inclusive. Hoje eu acho que a gente teve 17 alunos participando, né? Deixa eu tentar pegar aqui a cópia para anotar, para saber quem é que participou. Não que vão ganhar falta, alguma coisa, não é, né, nesse sentido, que na verdade vocês participam à medida que vocês têm dúvidas, né? Então não tem que se preocupar com isso neste momento. Neste momento a preocupação maior é todo mundo ficar bem, né? Vocês, os familiares de vocês, esse é o principal objetivo. Olha o passarinho tá tocando aí. Quem é que me colocou esse passarinho aí? Tá bonitinho. Deu. Copiei todo mundo.
Ah, teu canarinho. Tá faceiro ele. Aqui na janela da minha casa também toca, canta bastante passarinho. Mas hoje até que eles estão paradinhos, acho que tá mais frio, eles estão mais recolhidos. Mas também vem bastante passarinho aqui. Agora tá abrindo solzinho. Deixa eu anotar aqui. Aula 7. A gente não esqueça de fazer a margem, colorir, todo aquele esquema de sempre. Tá quente? Eu achei tão frio essa noite. Da noite eu fui puxar até uma coberta. Agora pode ser, porque agora tá abrindo sol, né? Mas eu acordei hoje, eram 6 horas, 6:30 mais ou menos. Tava frio. Então, meus queridos, tá quase dando nosso horário. Daqui a pouco já vai começar a minha aula com a outra turma. Então, só para lembrar que segunda-feira, de novo, nosso encontro à tarde daí, né? E quem pode vir participar, quem tiver dúvida, anotem no caderninho para não esquecer. Não precisa ser só ali naquela nossa conversa que a gente tem do chat ali do próprio Positivo On. Anota, a gente já vai se encontrar segunda-feira. É melhor a gente interagir aqui do que por ali, até porque ali, às vezes, né, de ontem para hoje tinha 60 mensagens, então demora um pouco mais para responder. Ontem eu não pude ver, porque eu falei para vocês que eu estava na outra escola. Hoje, quando eu abri, já tinha 60 mensagens. Então, às vezes, anota, se não for tão urgente, traz para a aula, que vocês vão ter tempo ainda de entregar. E a gente vai segunda-feira se encontrar de novo, então não vai passar tanto tempo assim, né? Tá, gente? É isso aí, Emily, não sai das cobertas mesmo, né? Essa é a vantagem, talvez uma das únicas vantagens de a gente estar online, né? A gente não precisa sair das cobertas para assistir aula, vocês mesmo, né? Sair sendo puxado pela minha mãe. Ai, ai, manter pelo menos o mínimo de rotina, né? A mãe tenta. Mas faz um Nescauzinho quente, cafezinho bem quente, se enrola na coberta, no sofá, coloca a apostila, o caderno do lado, vai anotando tudo e fica no quentinho. Sem medo de ser feliz nesse momento. Não tem ninguém vendo vocês, então tá ótimo. Ô, delícia, um chazinho quentinho. Eu tô com um Nescauzinho quente aqui do meu lado. Mas já terminei. Ah, mas melhor que tá mais friozinho, né, gente? Quando tava aquele calorão, nós tudo trancado em casa, aquele calorão na rua. Eu tô dando graças a Deus que deu uma esfriada já. Dava muita tristeza no coração ver aquele dia lindo e a gente não poder sair, não poder andar por aí.
Gente, eu vou ter que me despedir de vocês, porque vai começar a minha outra aula, tá? Então, ficamos combinados assim. Até segunda-feira. Anotem todas as dúvidas de vocês. E aí, segunda-feira a gente retoma, né? Já podem saindo do nosso chat, que vai entrar a próxima turma já. É como se fosse na sala de aula, sai um, entra o outro. Beijinhos. Se cuidem, fiquem com Deus. E até segunda.
Bom dia, turma. Estão me ouvindo? Sim. Bacana, então. Então, vamos lá, gente. A gente não teve o encontro da atividade da semana passada. Teve uma troca aí dos horários do professor de português. Então, hoje vocês estariam tendo a aula do professor de português, né? Mas nada impede que a gente converse um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Quais foram as atividades que a gente viu da semana passada. Então, assim, ó, todo mundo conseguiu. Eu tive alguns probleminhas técnicos, né, ali no vídeo. Eu acho que com a turma de vocês não aconteceu esse problema, não me lembro, pelo menos. Bom dia, Tuane. Mas todo mundo conseguiu, chegaram a ver os vídeos, deu para assistir, deu tudo certinho, conseguiram fazer a atividade certinha da semana passada? Acharam tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, assim, ó, semana passada é importante, né? Eu coloquei tanto a nossa conversa quanto a nossa conversa, eu digo assim, minha videoaula ali, como um link para vocês acessarem no YouTube de uma artista, né? A Marina Bravonic, eu acho que vocês viram, um vídeo bem legal, bem curtinho, né? Era 3 minutinhos de uma performance super importante. Tá distante de vocês ainda eu falar sobre Enem, né? Mas foi uma questão de Enem, aquele vídeo. Ele teve uma repercussão tão forte que ele acabou caindo no Enem de 2015. Por isso a importância, vocês vão estudar no ensino médio ainda performance rap, vai voltar esse conteúdo ainda para vocês, mas é legal vocês já tem na LDI de vocês já irem se atualizando. E ela é um movimento que caminha, né, por todas as searas, né? Todas as áreas de arte. Então tem pintura, tem teatro, tem dança, tem várias formas, né? Tanto o rapping como a performance. A diferença dos dois que eu coloquei ali para vocês é que enquanto um necessariamente precisa da participação do, do público, o outro não necessariamente, né? Então, o happening a gente sabe que ele tem que ter a participação para acontecer, porque o artista ele só dá as instruções iniciais ali, né? Que seria o que aconteceria inicialmente. E o que vai desenvolver, o que vai acontecer depois, depende da participação do público, né? Se o público não se movimentar, se o público não participar, nada vai acontecer, né? Então, essa é a importância. E aí já entra para o nosso conteúdo dessa semana. Né? Nessa semana, ele fala dentro dessas várias essas várias partes da arte, ele fala da rap não, do teatro, né? E aí é onde a gente entra especificamente no que nós vimos. Vocês já conseguiram dar uma olhada lá no material de apoio? Deixa eu abrir aqui o material de apoio. Fechar a minha aula do nono ano, tá toda aberta aqui. Eu estava conversando com o nono ano agora, há pouco, deixar aberto só o oitavo, para eu não me confundir. Então, aqui, tá aberto, né? Então, não sei se vocês já conseguiram acessar
ali, quem já deu tempo, né? Foi ontem que foi liberado para vocês, mas quem já conseguiu acessar ali no nosso material escrito, né? Que é a atividade que eu coloquei direto na plataforma, né? Não coloquei como um arquivo anexo. Até eu queria que vocês me dissessem, gente, eu não estou colocando como arquivo anexo, que poderia fazer isso, né? Porque tem esse mesmo material para vocês, eu encaminho para o pessoal que não tem internet usar. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem dizer que eu posso colocar, eu coloco ali naquela aba de atividades para explicar, porque eu tenho conhecimento que nem todo mundo tem o Word, mas se vocês quiserem, eu posso colocar lá e anexar para quem tiver o Word, que daí fica mais bonitinho para vocês olharem, né? Fica mais organizadinho, que ali naquela plataforma, ele sai um pouco, às vezes, da formatação, né? E aí fica ruim de visualizar. Na semana passada eu tinha colocado atividade extra, e eu sei que teve gente que não conseguiu captar ali a atividade extra, porque ela fica toda misturada, toda desfocada. Então, quem tem o Word, eu posso fazer isso, fica com as duas sugestões, tanto para vocês usarem, olhar ali, e aí a mesma coisa eu coloco no anexo para vocês abrirem, fica mais legal, né? Se tiverem interesse, eu posso fazer isso. Eu só não queria encher de coisa, porque acaba ficando mais, pode acabar confundindo mais, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Estou abrindo aqui o Word. E aí, eu falo um pouco sobre a forma geral do teatro. A gente já conversou, aliás, já passei para vocês na nossa aula de vídeo, né? E aí, ali, eu coloco algumas sugestões para vocês entenderem essa forma de chegar ao personagem. Eu botei ali uma Maria Antonieta, mas poderia ser qualquer um, né? Podia ser um Joãozinho, né? Um Luizinho, não tem problema. E aí coloquei profissão, botei várias perguntinhas ali para tentar chegar o máximo possível na personalidade desse personagem que a gente está fazendo, né? Nas qualificações desse personagem que a gente está criando. Pode ter outras perguntas? Pode. Poderia colocar ali, que nem eu falei para vocês no vídeo, a forma de andar, a forma de falar, se ele tem algum sotaque, se esse personagem, a cor do cabelo dele, né? Dentro das formas físicas ali. Isso eu acho que eu até coloquei, deixa eu ver aqui. Eu coloquei, ó, aparência, estatura média, morena, olhos castanhos, pele bronzeada. Poderia ser até mais específico do que isso, né? E aí, para que serve isso, gente? Para que coloca tudo aquilo ali? É necessário tudo aquilo ali? Sei lá, vou fazer um padeiro. Por que eu preciso saber se o padeiro é casado, se ele é solteiro, se ele... por que eu preciso saber tudo isso sobre ele? As formas físicas dele, né? Como é que eu vou saber a forma física de um personagem? Que nem eu falei para vocês no vídeo. Se eu vou fazer um... Ai, meu Deus, não para de entrar, gente. E aí vai aparecendo o link aqui, assim, para mim, eu me perco um pouco. Mas, assim, ó, se eu vou fazer... Eu, Giovana, vou fazer um velho, um idoso que tem problema na coluna e precisa de uma bengala para andar. O que me interessa saber as características físicas dele? Vai ser eu que vou estar dramatizando esse velho, né? Então, na verdade, ele está ali com o cabelo, né, um castanho claro, enfim, né? Com as minhas características. Não é bem assim, gente. A gente já conversou de teatro em outras oportunidades. E importa, assim, porque se eu sei que se eu estou interpretando um velhinho que usa bengala, a minha postura de andar no cenário vai ser diferente. Então, tudo é importante. Eu preciso saber se esse velhinho já é viúvo, se ele nunca casou, se ele é solteiro, se ele é casado ainda, né? Enfim, por quê? Porque a forma de expressão dele pode variar de acordo com o que ele, qual for a forma de vida dele, né? Então, de repente, se ele já é viúvo, ele vai ter uma postura,
Se ele está casado, ele vai ter uma outra postura, né? Não que isso seja relevante para a cena que vocês estão dramatizando, mas ele é relevante na construção do personagem. Por isso que eu coloquei aquela lista para vocês entenderem um pouco sobre isso. Entenderem um pouco sobre isso. A gente, desculpa, eu vou parando, é justamente por isso que começa a aparecer as abinhas do pessoal que está entrando no grupo, e aí não sei se vocês escutam, mas vai dando um plim-plim, aparece a abinha, tem que parar para permitir, então por isso que às vezes eu estou aqui conversando com vocês e vou parando, tá? Ó, viu? Então, para a construção do personagem como um todo, isso é importante, né? Então, o que pode parecer irrelevante na hora Bom dia, querida. Na hora ali da dramatização, não é tão irrelevante assim, né? E aí, isso é o que fala aquela teoria que eu coloquei no materialzinho de apoio ali de vocês, né? Que do Stanislavski, né? Que ele é um dos grandes teóricos para a preparação de artista, que eu falei para vocês já na nossa aula de vídeo, que o material de apoio ele está na própria, que foi aquilo que eu falei para vocês no começo da aula. Ele está o de vocês eu coloquei na própria plataforma ali no assunto da atividade, tem ali descrito, é isso que quando eu falo material de apoio, eu estou falando daquilo ali que é a parte que eu escrevi para vocês. Tá? E eu vou tentar, daí, a partir de semana que vem, eu vou fazer isso que eu falei, eu vou começar a colocar anexo também. Daí talvez vocês vão conseguir, quem tiver o Word consegue visualizar melhor. Quem não tiver o Word já sabe que o que está ali é a mesma coisa que vai estar descrita lá. Não, querida, eu estou falando material de apoio que eu estou dizendo não é da LDI, é o que eu escrevi. Quando eu crio a atividade para vocês, eu escrevo ali algumas referências, eu estou falando sobre o que eu escrevi. Tá? É isso, exato. Então, eu coloquei ali, eu tinha botado, ó, como vimos os movimentos que foram estudados semana passada, é sobre isso que eu estou falando, tá? Então, o Stanislavski, ele é um dos mestres, né, da teoria de preparação de atores, e ele é seguido, como eu falei para vocês, por grandes diretores da Globo, né? A Globo, trago ela como referência, porque é uma rede nacional, nossa, tem referência em teledramaturgia, em filmes, né? Enfim, teve uma série incrível que eles fizeram com essa técnica, que agora eu não me recordo o nome exatamente, acho que era Onde Nascem os Fortes, algo assim, né? Acho que não é... Enfim, ela é uns 2 anos atrás. Mas o que é legal, o que chama atenção? Nessa série em específico, os preparadores de elenco que usavam a técnica essa que vocês estão aprendendo, eles iam no cenário que seria gravada a cena, né? E levavam os artistas, colocavam a música, a trilha sonora da série, que ela é uma trilha sonora bem dramática, justamente para ajudar. Eu até escrevi isso para vocês lá. A trilha sonora, o figurino, né? Tudo isso ajuda. Eles colocavam a meia hora antes, sei lá, eu para preparar o elenco para a gravação. Eles colocavam aquela trilha sonora e aí eles iam entrando dentro daquele mundo daquela série, uma série bem forte, né? Bem dramática mesmo. Eles iam entrando naquele mundo e daqui a pouco os artistas, teve uma reportagem que eles mostraram isso, né? Os artistas começavam a chorar, se abraçar, e eles realmente encarnavam aquele personagem, né? Tamanha força que é essa preparação. Assim como ele, vários outros preparadores de elenco também trabalham da mesma forma, e isso é importantíssimo, porque a partir aquele ápice de concentração, consegue retirar tudo que tem de melhor daquele artista para poder fazer a cena. Então, eu falei para vocês no vídeo já, na videoaula, né? Parece fácil às vezes, né?
a gente olha assim, nossa senhora, Mariana Rui Barbosa, ganha milhões, né? Tá lá, vai lá, faz uma novela, né? Enfim, parece ser tão fácil, mas não é tão simples assim. Tem que ter toda uma preparação, não é só chegar com o texto de um dia para o outro, gravar e pronto, né? Quem realmente se dedica à profissão de ator tem que levar em consideração todos esses aspectos. Tem alguém aí que tá pensando em ser artista? Tem que começar já, né? Ou já fez tablado? Pode colocar ali, ó, Matheus. Vai ser artista, Matheus? E é legal, é bacana, né? E tablado, alguém já fez? Curso de teatro específico? Não, tirando do que a gente já fez na sala de aula. O teatro específico. Isso aí, Ana Clara. É muito legal, vocês vão ver. Principalmente os tímidos ali, né? Os tímidos é bacana fazer. Porque tem toda a preparação também para isso, né? Que às vezes tem alguém que quer muito fazer, enfim, não quero ser artista, mas eu tenho interesse em me apresentar, tenho interesse em ver como é que é esse mundo do teatro, do tablado, né? E aí tem essa questão, que ele trabalha a timidez, a exposição, aquilo que eu falo para vocês em sala de aula sempre, vocês às vezes têm vergonha de apresentar um teatro, um trabalho, não quero apresentar, fica naquela vergonha, naquele drama, né? Isso tudo a gente tem que trabalhado muito fortemente dentro dos princípios do teatro, do tablado. Porque, gente, quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente colocar isso, né? Sair para provocar essa bloqueio que a gente tem, mais fácil vai se tornando, né? Não pensem que, por exemplo, para dar aula é uma coisa tranquila, né? Então, a gente tem muitos professores que tem paixão pela sua disciplina, né? Às vezes fazem uma faculdade pensando no conteúdo, no que vão trabalhar, mas aí quando a gente vai dar aula, também é a mesma coisa, uma exposição ali todos os dias, tem um certo bloqueio, e aí o dia a dia vai levando a gente a ter essa abertura, né? E o teatro faz isso, né? Eu fiz teatro muitos anos, então eu posso dizer. Ai, querida, é a melhor disciplina, eu sei disso. É uma pena que a gente está assim agora, né? Nesse meio dessa pandemia, e aí a gente não consegue mais na sala de aula se encontrar para fazer as atividades, né? Isso é uma pena, mas vai passar, né? E aí a gente acaba ficando um pouco mais na teoria, né? As atividades práticas vocês fazem em casa, mas é muito mais gostoso quando a gente está na sala de aula poder fazer a atividade prática e conversar com o colega do lado. E eu também prefiro, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer tudo dentro da sala de aula, que eu gosto de olhar vocês fazendo, né? Gosto de dar palpite, ajudar vocês. Então tá difícil e a gente acaba ficando mais na teoria do que na prática. Mas vai passar, é para um bem maior, né? O que importa agora é a nossa saúde, a saúde da família de vocês. Isso está em primeiro lugar, senão não adianta nada, né? Deixa eu abrir, então, aqui o conteúdo. E aí eu vou partir, então, para os exercícios. Ó, vocês têm para essa semana a questão da página 15, que é um desenho do. Essa atividade é muito bacana. Vocês têm o desenho de um personagem específico, então vocês vão pensar na página 14, se eu não me engano, deixa eu abrir aqui a apostila de vocês. Ó, eu acho que é página 14. Quem tiver com a apostila aí já pode ir acompanhando junto comigo. Página 14, olha só o que vinha escrito, eu vou ler para vocês. Em grupos, cria uma situação para exercitar os aspectos da preparação do autor desenvolvidos por Stanislavski. Pode ser algo bem simples do cotidiano, como abrir uma mala ou lavar as mãos. O importante é criar um contexto em torno da ação. Quais as circunstâncias prévias que os personagens
se fariam, né? Fariam ao realizar ações. Acontece algo inusitado? Depois de decidirem os detalhes, escrevam abaixo um pequeno roteiro. Era para vocês criarem um roteiro em grupo nessa atividade. Obviamente, não vai conseguir fazer isso em grupo. Mas assim, ó, é bacana vocês pensarem nesse roteiro, porque aí, a partir dali, vocês conseguem fazer a atividade da página 14 e 15, né? Aliás, 15 e 17. Porque qual a cena que vocês vão retratar? O que vocês querem retratar? Sei lá, vou fazer o Pedrinho indo na padaria, né? E daí ele chega na padaria e encontra galinhas. Sei lá, inventei aqui agora. E aí vocês façam essa atividade. Esse é o meu assunto. Essa vai ser minha cena retratada. E aí, o que vocês vão desenhar? O Pedrinho ali, ele indo, né, faceiro na padaria, com dinheiro no bolso, né, enfim. Saindo ali pela rua, vocês vão desenhar o Pedrinho, o personagem na página 15. Na página 17, depois vocês têm que ali escrever. Ele pede para vocês escreverem, desenhar o Pedrinho e escrever. O Pedrinho, certo dia, acordou com vontade de comer pão, foi na padaria, e aí só tinha galinha. Aí... e aí, o que acontece? Na página 17, eles pedem para vocês fazerem a cena. Então, qual é o momento, né? A gente sabe que se a gente fosse dramatizar, ia fazer o Pedrinho saindo de casa, né? Pegando dinheiro, e vai chegando na padaria, passando na rua, entrando na padaria. Agora, a cena é ele na padaria e as galinhas. Então, a página 17 é o que aconteceu. E daí tu vai fazer todo o figurino, o figurino não, o cenário por trás, a cena ali específica, né? Então é isso, são dois desenhos, na verdade. Você pode fazer um embaixo do outro, dividir, usar a mesma folha, não tem problema. Pois então, esse é o problema, né, Carlos? Que padaria é essa? É algo inusitado que aconteceu. Lembra que eu li para vocês ali na página 14, que ele pergunta qual é a cena, o que aconteceu, se tinha alguma coisa inusitada, né? Então eu coloquei uma coisa uma utópica, que não ia acontecer, a gente chegar na padaria e só ter galinha, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, minha história que eu inventei aqui agora, sem pé nem cabeça, né? Ô, professora, Oi? pode ser folha separada? O desenho? Pode, não tem problema. Não tem Tá. problema. Pode fazer duas folhas, pode fazer frente e verso, cima e baixo, não tem problema. Eu acho melhor até, na verdade vocês escolhem isso, né? Mas eu acho melhor, porque daí tu consegue colocar mais detalhes, né? Fica mais caprichado, consegue ter espaço para desenhar, né? Então fica mais fácil. Você desenha o personagem e a 17 a cena. Isso mesmo, Leandra. É o personagem, e aí tu tem que descrever, não é só desenhar ele. Ele pede para te descrever esse personagem. Então, por isso que eu acho bacana. O exercício da página 14 a gente não vai fazer em grupo, não tem como, mas eles já podem pensar realmente a cena, porque aí, pensando a cena, tu consegue fazer a 15 e a 17, fazer individual, e aí tu escreve ali o personagem para te descrever. Não, o Carlos tem que ser mais criativo, né? Além de querer copiar a minha ideia, ainda pega a minha ideia de jirico, porque essa minha padaria com galinha aí não tem pé nem cabeça, né? Vai ser vaca. Então faz o cara que ia tirar a vaca, e aí o que aconteceu? É só a 15 e a 17, isso mesmo. A 14 é o que eu falei, a 14 ela é um exercício preparatório. Então é legal vocês fazerem, só que não tem como fazer em grupo. Então façam por vocês, para imaginar a cena, né? Eu não estou cobrando a 14 justamente por isso, porque ela é para ser feita em grupos na sala de aula e depois cada um criava o seu desenho. Então a 14 tente fazer ela numa memória. Eu escrevo ali para ter um rascunho. Não precisa fazer, não tem como vocês reunirem, a não ser que vocês queiram reunir em casa com a família de vocês. Aí dá certo também, para vocês pensarem junto esse cenário. Pode convidar o irmão, a mãe, um tio, alguém que esteja morando junto com vocês, para tentar resolver essa questão na 14. Mas se não tiver ninguém, não tem problema. Vocês podem
fazer um rascunho ali. Eu não estou cobrando de vocês essa, mas ela ajuda para poder fazer a da 15 e da 17, né? O pessoal já viajando na história. Eu quero ver essa criatividade toda depois do desenho. Tem que canalizar as atividades de vocês, a criatividade de vocês. Professora, pode fazer boneco de palito? Boneco de palito. Gente, vocês estão com tempo, né? Vocês podem caprichar. Podem caprichar melhor aí nesses desenhos, né? Dá uma olhadinha em criação de personagem, né? Eu ensinei já vocês algumas vezes, né? Alguns personagens já. Mas dá uma olhadinha em criação de personagens. Se vocês quiserem, me mandam uma perguntinha ali no chat, que eu mando para vocês um material eu mando um link que tem na internet de criação de personagem para ficar bem personagem mesmo, ele não entra dentro de um desenho realista. Mas quem tiver interesse, manda um recadinho para mim ali no chat, lá da plataforma, né? E aí eu mando para vocês o link para criação de personagem. Ou eu posto ali como arquivo para vocês, não sei se eu consigo postar ainda. É o mais lindo que tem. Olha, vocês sabem como é que eu sou. Vou fazer boneco de palito, eu vou exigir o triplo de capricho. Eu vou cobrar de vocês que seja um boneco de palito com o cenário perfeito. Acho melhor vocês usarem esse tempo aí de vocês para... Eu sei que não sou artista, não estou cobrando artista. Eu não cobro um trabalho de artista, eu cobro um trabalho caprichado, né? E aí eu sei que vocês conseguem mais do que isso, né? Então, vocês têm tempo ali, agora não tem como eu ajudar vocês em sala de aula, mas você tem tempo para olhar, então tem que ser algo caprichado, né? E o Henrique tá enorme, tá quase, eu vou falando com vocês, e vai faltando ar. Vocês imaginam, já tava com falta de ar quando parou, né? Agora tá mais ainda, tá enorme. Mais um mesinho ele tá aí. Tá me empurrando, me chutando toda. Gente, então assim, ó. Nós vamos ter ainda, em razão dessa troca de horário que aconteceu essa semana, nós vamos ter ainda mais um encontro na próxima semana sobre esse mesmo conteúdo. Então, o que eu peço para vocês? Anotem tudo, vão agora, hoje, amanhã, assistam o vídeo quando der, né? E vão anotando no caderno de vocês as dúvidas. E aí, na segunda-feira, vocês vêm para tirar essas dúvidas. Aí, segunda-feira, a gente fica só para tirar dúvida, porque agora eu já expliquei para vocês tudo que a gente viu até agora. Segunda-feira vai ser o nosso segundo encontro ainda sobre o mesmo conteúdo. Vocês vão ter mais uma oportunidade ainda. E quem já tiver conseguido fazer o desenho de vocês podem trazer esse desenho para a aula. Aí a gente abre a câmera, eu posso dar uma olhada no desenho, ver, dar alguma dica para vocês. Dizer, né, esse é o caminho, tem que modificar alguma coisa. A gente consegue dar uma melhorada nesse sentido, né? E aí, para eu dar um feedback já online para vocês, porque a entrega é só quarta-feira, então olha só, a gente tem um tempão ainda depois disso para poder dar uma olhada. Mas anotem tudo que vocês tiverem de dúvida ali para mandar. Não precisa necessariamente ser no fórum. No fórum, às vezes demora um pouquinho para eu responder. Ontem, por exemplo, eu estava dando aula online para minha outra escola que eu trabalho. E aí eu não consegui olhar a plataforma. Hoje, quando eu fui abrir para pegar as apostilas para a gente começar nossas aulas, eu já vi que tem 60 mensagens ali. Vai demorar um pouquinho para eu conseguir responder todas aquelas, para eu conseguir corrigir todas as atividades, porque são muitas atividades, ainda demandam um tempinho. Então, ontem que terminaram de entregar, agora já começar a corrigir. Então, se a gente vai ter um outro encontro, é bacana vocês anotarem, que às vezes eu consigo responder aqui direto para vocês, né?
vai ser mais rápido e vai ser mais produtivo para vocês. Então, aproveitem essa oportunidade. Em vez de mandar direto ali no fórum, anota, e aí na próxima aula, que é segunda-feira, não me lembro o horário do nosso encontro, mas é segunda-feira à tarde, a gente já consegue conversar, eu posso corrigir esses trabalhos, quem fez o boneco de palito ali, eu posso dar uma olhada, dar uma ajudada, né? Então, isso que é interessante. Gente, não sei se passou, deixa eu dar uma olhadinha, alguém fez mais alguma pergunta? Não? Leandro, meu vídeo não abre. O dessa semana, Leandro, ou da semana passada? Que não tá abrindo. O novo não tá abrindo? Meu Deus do céu. Que estranho isso. Que eu... Todos não... Ah, de todos os professores ou só o meu? Só o meu. Peraí que eu vou pegar o link dele aqui já agora e já mando para vocês. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu fiz todos os procedimentos. Eu tenho um pouco de dificuldade também, gente. O professor Ederson de Geografia tem me ajudado bastante, porque eu tive bastante dificuldade semana passada para postar esses vídeos, né? Tive bastante problema. Mas essa semana eu acreditava que eu tinha feito tudo certinho. Deixa eu abrir aqui o vídeo. Pronto. Eu vou colocar o link aqui nos comentários. E aí todo mundo já pega. Eu fiz no YouTube, eu gravei ele no computador normal. Daí eu baixei para o YouTube e coloquei o link lá. Vamos ver. Ó, esse é o link estendido. Agora eu vou. Até isso eu aprendi, ó. E agora eu vou pegar o vídeo, o link, aquele reduzido. Vou colocar os dois para vocês. Foi? Ah, que maravilha, então. Está quase dando o nosso horário. Eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar agora uma fotinho de quem participou dessa aula para ficar registrado. Claro que você sabe, né? Não precisa se preocupar tanto. É uma aula. Esse nosso encontro não é uma aula normal como a gente teria, né? Porque a gente tem a nossa videoaula lá. Ele serve realmente para tirar dúvidas, né? Mas então vocês não vão ganhar falta, enfim, não é essa a preocupação. Mas é legal a gente prestigiar aqui quem veio, então eu vou anotar aqui, pegar o nomezinho de todo mundo. Emily. Ah, Yuri chegou nos 45 do segundo, Yuri. Deixa eu anotar aqui, só um minutinho, tá, gente? Que eu tô pegando aqui todo mundo que tá participando. Já vou voltar ali pra gente conversar. Ah, o Matheus tá aqui também, Matheus? Tá quietinho? Um jeito do Matheus tá quietinho, ó. Descobri. Brincadeira, tá, querido? Preferia todo mundo conversando e nós todos juntos, né? Deixa eu ver aqui. Não, todo mundo conversando, não. Tá, vamos lá. Professor, os dois têm 12 e 51. Os dois são iguais. Eu só coloquei dois links diferentes, que vai que desse erro num, tava o outro, né? O primeiro é aquele link estendido, normal, e o segundo é o link reduzido. Enfim, para se desse algum problema, eu já coloquei os dois. Mas é o mesmo vídeo, é o vídeo dessa semana. Presente. Muito bem, já te coloquei presente ali. Também não sei quem é o BSD4. Alice. Eu sei, Alice, pode deixar. Leonardo é o Gabriel, tá certo. Vou anotar ali. Então, deixa eu já anotar para não esquecer. Alice é a Selma.
E o Leonardo é o Gabriel, né? Mas não se preocupem, como eu falei para vocês, é só para um controle meu mesmo, para eu saber quem é que quando estão entrando, mas não vai prejudicar vocês, não. A ideia é que vocês venham para esses encontros para tirar dúvida, né? Morgana é amabile. Tá, deixa eu anotar ali. Anotadinho. Gente, então assim, já está terminando, né? A nossa aula. É isso que eu pedi. Como a gente vai ter 2 encontros ainda na mesma atividade, anotem tudo lá de vocês. Anotem todas as dúvidas que vocês tiverem. Tentem fazer o desenho pelo menos até segunda, alguma coisa para eu poder dar uma olhadinha. Não, é claro que vocês não vão entregar segunda, é só quarta, mas de repente, para eu tiver algum problema, quiser me mostrar, pode me mostrar aqui no vídeo, já consigo ajudar vocês. E aí, segunda-feira fica só para a gente realmente tirar dúvida no nosso segundo encontro, tá? Eu vou pedir para vocês, gente. Alguém fala aí na boa? Tá todo mundo falando, querido. Eu só que mais tá falando. Professora, Oi. o GBSD4 que é o Gabriel, não é o Leonardo. Ah, tá. Deixa eu anotar aqui, então. O Gabriel é o GBSD4, isso? Tá. Pronto, anotei. Então, assim, ó, gente, isso que eu falei. Então, para a próxima aula fica só para as dúvidas realmente. Venho com elas anotadas, o trabalho pelo menos iniciado para poder corrigir, tá? E eu vou pedir para vocês já irem se despedindo, saindo do chat, que daqui a pouco já vai entrar a próxima turma, que nem na escola. Sai uma turma, entra outra, tá? Já está no nosso horário. Então fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro, tá? Beijo, até mais. A aula já acabou. Oitavo ano, sim. Mas tem outro encontro segunda-feira. Tá bom. Tá? Beijo.